Cadê o capítulo de número 26, que vai falar sobre a vida de um homem, ainda que hoje seja o culto das mulheres, mas eu acredito que Deus fale conosco através dessa linda história. Glória a Deus. A Bíblia vai narrar uma parte da história de Isaac, e o capítulo que lemos começa dizendo assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Glórias a Jesus. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, ou em Gerar, como alguns chamam. Amados, quando o texto fala a respeito da primeira fome, ele está falando do capítulo 12 do mesmo livro do Gênesis, quando Abraão, seu pai de Isaac, enfrentou uma das grandes fomes daquela terra. E a Bíblia diz que Abraão desce da sua cidade e vai para o Egito. Glórias ao nome de Jesus. E não tome aqui o Egito como o mundo, como um símbolo do mundo, mas o Egito naquela época era a cidade das facilidades, ou por que não dizer a cidade onde havia fartura de pão e onde havia alguma providência. Então logo o nosso pai da fé, Abraão, vou colocar entre aspas, o caminho correto, a fim de que a sua família não passasse fome, não passasse necessidade. Então ele desce ao Egito e lá ele sustém a sua casa. Só que passa-se alguns anos e agora o seu filho, a saber, Isaac, está também enfrentando uma fome diferente, ou por que não dizer da mesma forma, quem sabe. E a Bíblia diz que Isaac, conhecendo a história de seu pai, a Bíblia diz que Isaac quer fazer o mesmo caminho, quer traçar a mesma rota, ele quer imitar também o seu pai, assim como ele desceu para o Egito, porque houve fome naquela época. A Bíblia diz também que Isaac agora quer descer ao Egito. Só que a Bíblia diz que ele vai a uma cidade. Antes de ir para o Egito, ele já está descendo para o Egito. Aí ele passa em uma cidade por nome Gerar, ou Gerar. A palavra Gerar no original significa terra de regaão, ou por que não dizer terra de pernoite. Era uma cidade onde muita gente escolhia passar ali a noite e depois ir embora. Ali ficava, como podemos dizer nos dias atuais, havia algumas pousadas, alguns hotéis que hospedavam os viajantes que desciam para o Egito, ou até mesmo aqueles que faziam comércio. Os ismaelitas passavam muito por aquele lugar. Mas só que a Bíblia diz, queridos irmãos, que naqueles dias em que há fome na terra, naquele dia em que Isaac está pretendendo deixar a sua cidade e ir para o Egito, fazendo o mesmo caminho do seu pai, a Bíblia diz que apareceu um Senhor a Isaac. Glórias ao nome de Jesus. Então olha aqui, meu pastor Rocinho, a Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac. Mas quando foi que Deus apareceu a Isaac? Deus não apareceu a Isaac quando lá na sua cidade havia fartura de pão. Deus não apareceu a Isaac quando Isaac estava na sua zona de conforto. Deus não apareceu a Isaac quando tudo estava bem na sua casa. E Deus apareceu para dizer: Isaac, só está tudo bem porque eu estou contigo. Deus não atribuía nos momentos mais felizes de Isaac a sua presença apenas porque as coisas estavam boas. Glórias a Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac quando ele está fugindo da fome da sua cidade. Deus aparece para Isaac em um dos dias mais difíceis da sua vida. Deus apareceu para Isaac quando ele está fugindo da sua cidade.
necessidade, com medo da sua família passar fome. Aí Deus chega para ele e diz: Isaac, glórias a Deus. Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite: não se desespere pelo momento que você está passando. Esse pode ser o momento em que Deus vai aparecer para você. Aleluia. A Bíblia diz assim: no dia da prosperidade goza o bem, mas também no dia da tribulação, aleluia, glórias a Deus. Ele disse: descansa no Senhor e considere os 2 dias, porque tanto um como o outro provém de Deus. Então, tanto o dia da bonança é de Deus, mas também o dia da dificuldade, Deus também está nele. Há uma frase que diz: nos dias bons Deus está conosco, nos dias maus Deus está conosco, em todos o tempo Deus está conosco.